Olá, boa noite, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar mais um Rede TV News. Ministro Alexandre de Moraes retira sigilo de relatório da Polícia Federal sobre a BIM paralela. Investigadores afirmam que ex-presidente Jair Bolsonaro e o filho dele, Carlos Bolsonaro, definiam os alvos da espionagem. Gente, vamos começar essa edição falando da chuva no Rio Grande do Sul, que já deixou 2 pessoas mortas, uma desaparecida e mais de 2.000 fora de casa. A situação realmente é grave. Segundo a Defesa Civil, pelo menos 58 cidades estão em alerta no estado. A quantidade de água já ultrapassou 1.000 milímetros em algumas regiões do estado. Na Serra Gaúcha, um homem de 22 anos morreu após o carro que ele estava ser levado de uma ponte entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis. Em Candelária, no Vale do Rio Pardo, uma pessoa foi encontrada sem vida depois de ter ficado presa dentro de um carro arrastado pela correnteza. Na região central, em Júlio de Castilhos, parte da estrada cedeu, impossibilitando acesso a outros locais. Já na capital, só nas últimas 36 horas foram registrados 143 milímetros de chuva, superando a média prevista para todo o mês de junho. A previsão é de que os temporais continuem nesta quinta-feira. Então a gente está acompanhando os municípios, oferecendo todo o apoio para a remoção de famílias de áreas de risco. Lajeado e Estrela devem ter um pouco mais de dificuldades, não de enchentes nas proporções do ano passado, mas de inundações em áreas mais próximas ao rio. É uma memória muito recente, muito triste daquelas inundações históricas no Rio Grande do Sul, como o governador Eduardo Leite disse ainda no ano passado. O Brasil se declarou livre de gripe aviária na tarde desta quarta-feira, após ficar 28 dias sem registrar novos casos em granjas comerciais. As informações são do Ministério da Agricultura. O prazo começou a ser contado em 22 de maio, depois do fim da desinfecção da granja de Montenegro, no Rio Grande do Sul, onde foi registrado o primeiro e único foco da doença. O governo brasileiro já começou a notificar os países que compram nosso frango e agora pretende retomar nos próximos dias as vendas do produto ao exterior. 4 pessoas foram presas no Rio de Janeiro na Operação Caminhos do Cobre, que apura o envolvimento de grandes empresas de reciclagem na receptação de materiais furtados de concessionárias de serviços públicos. Segundo as investigações, o grupo movimentou cerca de 2,5 bilhões de reais nos últimos 3 anos. Foram apreendidos 60 toneladas de cobre, dinheiro em espécie, joias e uma máquina para descascar fios. O chinês Shao Qiu, de 35 anos, suspeito de matar a estudante Marcele Júlia Araújo, de 18, foi transferido hoje cedo de Carapicuíba, na Grande São Paulo, para o Rio de Janeiro, onde ocorreu o crime. De acordo com as investigações, Shao era amigo da família da vítima e tentava um relacionamento não correspondido com a garota. Na Bahia, um sargento reserva da Polícia Militar foi preso suspeito de abusar de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. O homem atuava como professor e prometia auxílios assistenciais para aliciar as vítimas, que têm entre 10 e 14 anos. É o fim do mundo. No Rio de Janeiro, a marquise de um prédio desabou em uma das avenidas mais movimentadas de Copacabana. Um homem filmava embaixo dos andaimes quando a estrutura começou a despencar. Ele não ficou ferido, felizmente, mas passou mal pelo grande susto e tanto. Estamos de volta com um assunto que afeta o seu bolso. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, Copom, decidiu elevar mais uma vez, pela 7ª vez seguida, a taxa básica de juros, a Selic, desta vez para 15% ao ano. É o maior patamar da taxa básica desde julho de 2006. Então, estamos falando da máxima em quase 20 anos. Foi uma alta menor de 0,25 ponto percentual, mas já num patamar muito elevado. As causas citadas no comunicado do Copom foram as seguintes, o cenário incerto internacional, principalmente por conta da política das tarifas do Donald Trump nos Estados Unidos, pelo dinamismo da economia interna. A economia brasileira está crescendo muito e isso acaba produzindo inflação, o mercado de trabalho também muito aquecido, portanto a inflação está muito acima do teto da meta estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional. O Banco Central tem que perseguir essa meta. O teto é de 4,5%, a gente já está com uma inflação rodando na casa dos 5,20%, 5,30%, portanto muito elevada. Isso torna aquele crédito que você pega, o empréstimo,
empréstimo crediário, carnê, mais caros. Em compensação, se você tem um dinheirinho rendendo no banco, pode ser que renda mais. Teve decisão do Banco Central também nos Estados Unidos, o Federal Reserve. E ele decidiu por manter a taxa básica por lá pela quarta vez consecutiva. Os juros dos Estados Unidos estão entre 4,25% e 4,5%. Ela atua nesse intervalo, a taxa de juros. O patamar permanece desde dezembro do ano passado, é o mesmo patamar. O FED justificou a decisão dizendo que as perspectivas ainda são incertas, também mais incerteza por lá, por causa das tarifas do presidente americano e principalmente por causa da guerra também entre Irã e Israel. A decisão deve intensificar a pressão de Donald Trump sobre o Banco Central americano. Vamos falar de política. A nova pesquisa divulgada nesta quarta-feira, a pesquisa Datafolha, traz um retrato ideológico dos eleitores brasileiros, como eles se dividem, e aponta que a quantidade de petistas e bolsonaristas, pela primeira vez, está igual. Segundo o Instituto Datafolha, os dois grupos equivalem a 70% da população brasileira. 35% dos entrevistados se declararam bolsonaristas. Na última pesquisa, em abril, esse número era de 31%. Em dezembro de 2024, eram 33%. Outros 35% se declararam petistas. No levantamento anterior, eram 39%. Em dezembro do ano passado, 40%. 20% se consideram neutros, mesmo percentual das duas últimas pesquisas. 7% responderam que não se encaixam em nenhum dos campos ideológicos. Antes eram 8%. E em 2024 eram 6%. 2% não souberam responder. Nas duas últimas pesquisas era 1%. O ex-assessor de Jair Bolsonaro, Marcelo Costa Câmara, foi preso pela Polícia Federal. Ele é um dos réus na ação sobre uma tentativa de golpe de Estado. Vamos a Brasília conversar com o repórter Igor Damasceno, que tem as informações. Igor, essa prisão foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele explicou o motivo? Amanda, boa noite a você, boa noite também a todos que nos acompanham. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes argumenta que o coronel Marcelo Câmara violou medidas cautelares. Há alguns meses ele estava sob liberdade provisória e precisava, por exemplo, cumprir algumas regras, como, por exemplo, não fazer uso das redes sociais e também não falar com os demais investigados nessa suposta tentativa de golpe de Estado. Só que ontem o advogado de Marcelo Câmara veio a público pedir a anulação da delação do tenente-coronel Mauro Cid, porque, de acordo com ele, Cid conversou com Câmara e seus advogados por meio de uma conta fake no Instagram para fazer desabafos. Então, o ministro Alexandre de Moraes entendeu que Marcelo Câmara usou as redes sociais e conversou com outro investigado, ou seja, violou duas regras. Por esse motivo, a prisão preventiva foi decretada no início da noite de hoje pelo ministro Alexandre de Moraes. Eu apurei que Marcelo Câmara está nesse momento na Polícia do Exército, já cumprindo essa determinação do ministro da Suprema Corte. Amanda. Ele que era tão próximo a Jair Bolsonaro, viajou com Bolsonaro para Orlando, para Miami, quando ele saiu daqui no final de 2022. O Igor, e o ministro Alexandre de Moraes também tomou uma outra decisão importante, que foi retirar o sigilo das investigações daquele caso que demos ontem aqui no Rede TV News, conhecido como a BIM Paralela. E aí, nessa investigação, o ex-presidente Bolsonaro é apontado como principal destinatário das informações colhidas, por esse esquema de espionagem ilegal, e também ele é acusado de escolher os possíveis alvos, é isso? Exatamente. O inquérito da Polícia Federal tem algo em torno de 1.200 páginas. Nós tivemos acesso a esse documento que já está com o gabinete do ministro Alexandre de Moraes. De acordo com as investigações da Polícia Federal, havia um núcleo político dentro da ABIN Paralela. E Bolsonaro foi apontado como o chefe desse núcleo. Inclusive, era ele quem determinava quais seriam os alvos dessa espionagem ilegal. Tudo isso para que ele obtivesse ali algumas informações privilegiadas em torno dos seus inimigos políticos, como o próprio presidente Lula, e também para conseguir informações que embasariam notícias falsas no chamado Gabinete do Ódio. Tudo isso para cancelar as eleições de 2022, o qual Bolsonaro saiu derrotado. Apesar de ser apontado como chefe dessa suposta organização criminosa, Bolsonaro não foi indiciado no inquérito da ABIN Paralela,
porque já há uma ação penal tramitando na primeira turma do STF que aponta Bolsonaro como um dos grandes responsáveis por esse caso. Então, não precisaria indiciar e iniciar o processo todo de novo. Mas isso não significa que ele não está envolvido. Está sim, só não foi indiciado nesse último inquérito. Amanda. Tá ótimo, Igor. Muito obrigada. Boa noite. E agora vamos saber como fica a previsão do tempo amanhã em todo o Brasil. O feriado será com tempo firme em grande parte do país e a chuva forte e volumosa continua no Rio Grande do Sul, o que aumenta o risco de alagamentos e deslizamentos de terra. No Paraná e em Santa Catarina, o sol aparece e não chove. Em São Paulo, dia firme e ensolarado, 26 graus. No Rio de Janeiro, os termômetros alcançam 32 graus de máxima. Em Belo Horizonte, 25 graus nesta quinta-feira. No Nordeste, tempo seco no interior e com chuva no período da tarde no litoral, desde o Maranhão até a Bahia. Na região norte, previsão de chuva fraca em pontos isolados. Quanto às temperaturas, Manaus e Cuiabá com 34 graus, Salvador 28 e Porto Alegre 18 graus de máxima. E com isso nos despedimos. Muito obrigada pela sua companhia no Rede TV News. Tenha um excelente feriado de Corpus Christi, mas amanhã tem mais, a partir das 7h55 da noite. Até lá. Beijo, pessoal. Tchau.